Meus cumprimentos a todos os ouvintes, telespectadores e aqueles que acompanham também os canais do Grupo Erga Omnes. Neste programa, Doc Massim Entrevista, tenho a honra de receber Maria Alice Suzimel. É isso? Falei certo o seu nome? Suzemil. Suzemil, me desculpe. Pois é. Maria Alice é a presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. E nós estamos aqui hoje para levar até vocês conhecimento, informação, para, primeiro de tudo, tirar todas as amarras que o preconceito causa nessa doença secular, né? Para que todos nós, aliás, que também é uma aprendizagem para mim, saibamos como lidar com as pessoas portadoras de epilepsia, como reagir e, sobretudo, como incluir essas pessoas na nossa sociedade, que eu acho que é o mais importante de tudo, não é? Então, é uma honra muito grande, um prazer receber a senhora. Gostaria que a senhora se apresentasse, dissesse algumas palavras sobre a associação e boa conversa para nós. Olá, Marcelo, muito obrigada. Agradeço imensamente o convite do Grupo Erga Omnes. E meu nome é Maria Alice Suzemil, como o Marcelo falou, sou bióloga, e gostaria de falar um pouco da associação. A Associação Brasileira de Epilepsia é uma associação formada por pacientes, médicos, pesquisadores, na verdade, pais, familiares, pessoas interessadas pela causa. Então, nós somos basicamente uma associação de pacientes e nós lutamos pela luta de medicamentos, pela inclusão das pessoas com epilepsia, por direitos para a pessoa com epilepsia e pela educação. Então, o que é educação? É desmistificar conceitos errados, falar sobre a doença, ensinar através de lives o que é epilepsia, para que a sociedade passe a incluir melhor os indivíduos com epilepsia. A Associação Brasileira de Epilepsia é filiada ao International Bureau for Epilepsy, que é o órgão maior de epilepsia nos Estados Unidos. Então, nós temos a certificação e o apoio deles. Ela existe há 35 anos e ela iniciou na Universidade Federal de São Paulo. Eu acho que você começa, né? Eu vou lhe chamar de você pela simpatia e pela proximidade com o nosso público. Mas, veja, eu achei muito interessante esse ponto, né, de buscar os direitos das pessoas, né? Não só das pessoas portadoras de epilepsia, mas também de vários outros, né? Eu já ajudei em várias causas parecidas, e um grande problema é o descaso das autoridades, muitas vezes, e o descaso da sociedade em si com o problema. Não é um protocolo que eu desconheço. O Estado, hoje, o SUS, ele cobre integralmente o tratamento para epilepsia, ele fornece as medicações necessárias, dá o suporte que o paciente precisa? É assim, Marcelo, claramente, o SUS possui um programa de atendimento à pessoa com epilepsia. Tem um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da epilepsia, onde são fornecidos 13 medicamentos. Mas o número de neurologistas para atendimento na rede é insuficiente, o número de hospitais terciários que façam cirurgia de epilepsia é insuficiente, e o que acaba acontecendo é assim, não existe um entendimento claro do Estado sobre o que é tratar a epilepsia. Não pode faltar um medicamento para a epilepsia. Epilepsia é uma doença crônica que necessita de tratamento contínuo. Então, a pessoa com epilepsia, se ela toma um medicamento, uma dose que falta, ela corre o risco de ter crise epilética.
Então, e os medicamentos estão constantemente em falta. A outra pergunta que você fez sobre se tudo é oferecido. Não, não é. Nem até os medicamentos faltam. Falta atendimento, falta medicamento e existem alguns tratamentos que são para pessoas com epilepsia refratária. Um deles é o VNS, o outro deles é a cirurgia resectiva, a dieta cetogênica. Então, são coisas mais específicas e que a pessoa com epilepsia não tem acesso. Ela já dificilmente chega no centro terciário e, às vezes, ela demora mais 6 anos para conseguir uma avaliação cirúrgica para epilepsia. Então, é bem absurdo. Um dos motivos que a gente entende que não haja uma política específica para a epilepsia é que a epilepsia é sintoma de muitas doenças. Então, ou comorbidade, a gente poderia falar. Então, uma pessoa com 30% das pessoas com autismo tem epilepsia. 30% das pessoas com síndrome de Down têm epilepsia. E, no entanto, ela não é tratada individualmente. Uma pessoa, eu poderia ter epilepsia, eu não tenho, e você nem saber. Então, assim, eu não preciso ter alguma comorbidade para ter epilepsia ou alguma outra doença. Eu posso ter simplesmente a epilepsia. Certo. E o diagnóstico diferencial, o diagnóstico da epilepsia, ele vem do neurologista, é uma questão neurológica, então, pelo que você está dizendo. E existe um diagnóstico objetivo, um diagnóstico claro, né, que comprove documentalmente a epilepsia? Sim, a epilepsia é uma doença neurológica crônica que afeta de 1 a 2% da população. Esse 1% são em países super desenvolvidos e os 2% em países em desenvolvimento. 70% dessas pessoas com epilepsia possuem um tratamento medicamentoso. Elas poderiam ter suas crises controladas com um tratamento medicamentoso. E como seria feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica. Então, é muito mais de observação. A pessoa vai ao médico e relata o que está acontecendo com ela, e aí o médico fala, você tem epilepsia, tá? Em alguns casos, ou é muito útil que a pessoa vá acompanhada de algum familiar, então, que relata o tipo de crise, porque durante a crise a pessoa está inconsciente. Então, relata, ele cai no chão, ele está fazendo isso, daí ele cai, ele se debate. A partir disso, o médico já pode falar que é epilepsia, né? Ele vai relatar qual era a atividade que ele estava fazendo, qual é o ritmo de vida que ele tem, e ele pode falar assim, você tem epilepsia. Então, ele faz uma anamnese e fala que tem epilepsia. Alguns casos necessitam eletroencefalograma. Tá? O médico fala, então vamos fazer um exame de eletroencefalograma. Mas 50% das pessoas com epilepsia dão um exame normal no eletroencefalograma. Porque esse cérebro, ele não está o tempo todo com umas ondas eletroencefalográficas mudadas. Durante a crise, ele tem o registro da crise. Por isso que é importante, quando você vai fazer uma avaliação cirúrgica, por exemplo, você faz um vídeo EEG. Então, é um vídeo eletroencefalograma, onde os eletrodos são colocados e a pessoa é filmada o tempo todo. Então, eles vão ver ela dormindo, como ela fica, ela comendo, ela brincando, ela vendo TV, enfim, lendo. E aí o médico pode ver em que momentos ela tem crises epiléticas, tá? A partir daí, ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância. Alguns casos,
também vão para a tomografia. O médico pode suspeitar que essa pessoa tem um tumor, tá? Pelo relato da crise, ele fala, vamos precisar de uma tomografia, tá? Então, mas nós podemos dizer que a análise ou avaliação é basicamente clínica e que 70% das pessoas com epilepsia poderiam ser medicadas e tratadas numa unidade básica de saúde. Certo. A associação tem algum apoio jurídico para os seus associados? Tem algo no sentido de coletivamente ou individualmente para os associados socorrê-los nesta busca aí pelos seus direitos? Infelizmente, nós lutamos na garra pela luta por direitos, a gente vai a Brasília, a gente tem apoio de políticos, né, de deputados, de senadores, e a gente leva a pauta para Brasília ou para o município, para o vereador, enfim. Nós fazemos isso internamente, tá? Mas somos nós mesmos que fazemos, porque, assim, está claramente que o direito não está sendo cumprido, mas é mais numa busca de políticas públicas. E quando o direito, realmente a pessoa é prejudicada, nós auxiliamos a procurar a defensoria pública, tá? Quando faltou medicamento, quando a pessoa precisa de canabidiol, quando a pessoa precisa de estimulador do nervo vago, ou quando não consegue na defensoria, nós temos escritórios ou advogados que a gente indica, olha, procura tais pessoas que trabalham com direito à saúde. Mas aí a pessoa entra em contato com esse advogado e trata direto com ele, né? Porque esses advogados não são pagos, eles trabalham, recebe verba quando ganham a causa que eles recebem, né? Mas são gratuitos para quem os procura. Sim. Trabalho pro bono, né? Isso, um trabalho pro bono. Pela causa. Sim. Isso é bastante importante e interessante. Inclusive, digo que dentro do nosso grupo tem serviço de advocacia e nós somos muito afetos a esse tipo de causa e já nos colocamos à disposição. Trabalhamos muito com crianças diabéticas, com pessoas com anemia falciforme, enfim, com várias doenças que... Por isso que eu lhe perguntei essas informações, porque a gente sabe que o Estado não dá atenção que as pessoas precisam. E outro detalhe que eu vi muito no caso das pessoas com diabetes, situações em que no exterior se tinha um tratamento fantástico, a qualidade de vida das pessoas era infinitamente melhor, e de repente aqui as pessoas estavam sofrendo como há 30, 40 anos atrás, né? E aí nós lutamos em muitos casos e conseguimos uma resposta positiva do Poder Judiciário, né, que supre aí a omissão do Executivo em cuidar das pessoas, né? Tem-se dinheiro para muita coisa, mas infelizmente para cuidar das pessoas e pessoas que precisam de cuidado, né, sobretudo, falta. Então isso é muito importante. E a associação, né, ter esse esclarecimento, ter aonde recorrer, porque toda doença gera uma solidão, toda doença gera incertezas. Né? A família nem sempre tem condições financeiras, mas também culturais, emocionais, de dar todo o suporte. Eu via muitos casos de uma criança, a mãe muitas vezes que desconhecia até as próprias letras do alfabeto, tendo que aplicar injeções aí num bebê, imagina. Então, aí eu lhe pergunto, como é essa questão, o cotidiano de uma pessoa com epilepsia? É difícil para o convivente? É difícil para a família? Ou é absolutamente normal e o problema e a dificuldade vem só quando tem uma crise? Né? Como conviver com uma pessoa com epilepsia? É assim, Marcelo, o convívio pode ser desde simples a muito complicado, né? Como eu disse,
a pessoa com epilepsia, 70% das pessoas têm suas crises controladas com medicamentos. Então, a partir do momento que ela está tratada, as crises não ocorrem, tá? No entanto, existe um preconceito muito grande ligado à doença. E esse preconceito leva que as próprias famílias neguem, né, que o seu filho ou seu familiar tem epilepsia, ou a própria pessoa nega. Então, você veja, se uma mãe, chega uma mãe que chega na consulta e fala para o médico, não fala o nome daquela doença que meu filho tem, por favor. Então, já é um problema, essa criança já se sente rotulada e diferente, e chega uma hora que ela começa a entender que a doença dela é um problema para sua família. No trabalho, se você fala numa entrevista de emprego, vamos dizer que eu fosse advogada, tem 2 pessoas, e eu falo, eu sou advogada, estou formada na melhor faculdade, tenho pós-graduação e tenho epilepsia. É capaz, ou a maioria das empresas vai escolher a pessoa que não tem epilepsia, porque ela tem medo da responsabilidade, ela tem medo desse desconhecido da doença, ou falar, e se a pessoa tiver uma crise no trabalho? Gente, a crise passa. A crise dura de 1 a 2 minutos e passa. Então, conviver com uma pessoa com epilepsia, desde que com crises controladas, você nem percebe. Em muitos lugares você nem sabe que tem, tá? E no caso de uma crise, é necessário sim que a pessoa saiba socorrer. Ela tem que saber prestar os primeiros socorros em caso de uma crise convulsiva. Sim. A senhora está falando sobre a crise, né? Nessas crises, se não houver um socorro adequado, se a pessoa que está próxima não conhecer o que se deve fazer, né? Existe risco de morte durante uma crise? É assim, de novo você tem diversos graus, né? As crises normalmente, elas duram de 1 a 2 minutos. E qual é o protocolo que a gente fala, que palavra nós trabalhamos? Calma. Então, a primeira coisa, você está com uma pessoa do seu lado, ela tem uma crise, começou a ter uma crise, o que eu faço? Mantenha a calma. E aí, partindo das letras do calma, coloca a pessoa de lado, localize objeto, apoie a cabeça da pessoa num travesseiro, numa mochila, num casaco, qualquer coisa para não machucar a cabeça da pessoa. Localize objetos que possam machucar. Afasta uma mesa, afasta uma cadeira, tira o óculos, afrouxa a gravata, tá? Mantenha-se ao lado da pessoa e monitore o tempo. Se a crise passar de 5 minutos, ou for a primeira crise, se você souber, ela nunca teve crise, está tendo agora, chama o SAMU, tá? Então, crises que duram mais do que 5 minutos podem caracterizar status epiléticos. Então, essa pessoa não sai da crise, ela precisa tomar um medicamento de resgate. Ela precisa ir para o hospital, onde ela vai ser medicada para cessar a crise. Tá? Então, esse é o atendimento. Agora, o que a gente sempre diz nessa calma, acolhimento, né? Algumas pessoas perdem o controle de esfíncter, fazem xixi, ou podem fazer cocô, ou podem... Então, elas ficam envergonhadas. Imagina você volta de uma crise e tem um grupo olhando para você, né, assustado. Então, tira essas pessoas, sabe? Fala, olha, ele está tendo uma crise, obrigada, está tudo bem. Afasta essas pessoas e acolhe, espera a pessoa voltar, né? Pessoas com epilepsia dizem que ter uma crise epilética convulsiva
é como um cansaço físico de uma corrida, uma maratona, porque você contrai e relaxa esses músculos com muita força, né? Então você fica muito cansado, com o corpo muito dolorido. Então, algumas pessoas, depois de uma crise, precisam, se tiverem, sentar, ser acompanhado, até se recuperar direitinho, né? Então, esse é o cuidado. Elas poderiam morrer, o status epiléticos pode provocar morte? Sim. Se ela não sair da crise, uma crise que demora 1 hora, você vai destruindo os neurônios, né? Então, essa pessoa poderia morrer sim, né? Existe uma morte na epilepsia que é chamada SUDEP, que é uma morte súbita e inesperada na epilepsia. E essa morte súbita, ela é inexplicada. É isso, uma pessoa que está normal ou com uma saúde boa, durante uma crise, morre. E aí você fala, ela morreu de SUDEP. Alguma coisa no seu cérebro fez com que o seu coração parasse de bater, ou você não infartou. Você para de funcionar. Então, tem que tomar bastante cuidado, assim, prestar assistência. E por que virar a pessoa do lado? Para que ela não engasgue, não aspire a saliva, né? Que eles falam, a baba. Aquilo ali a pessoa não consegue engolir. Ela está tendo uma crise, ela não engole, e às vezes ela produz mais saliva. Se ela está virada para cima, não está nessa posição lateralizada, ela pode aspirar. Vai para o pulmão, ela vai ter uma pneumonia depois, ou ela pode sufocar. A pessoa não engole a língua, não existe o risco de engolir a língua. Ninguém engole a língua, todo mundo pode tentar, nem que você faça muita força, você consegue engolir a língua. Então, esse risco não existe. Não pode colocar a mão na boca de uma pessoa tendo uma crise epilética, porque a pessoa não tem controle do que ela está fazendo. O que vai acontecer é que você vai estar mordido, você vai ser mordido. Não pode dar água, não pode dar medicamento, porque ela está inconsciente. Então, ela não vai conseguir engolir, ela só vai engasgar. Era uma pergunta que eu ia fazer sobre a consciência. Então, a pessoa permanece, ela fica inconsciente, e quando ela volta, claro, tem aquele constrangimento, além do exaurimento físico, né, que ela tem. Aqui, então, aquilo que se diz, costuma popularmente falar que a língua enrola, isso não existe. Não. Isso não existe. A língua não enrola. Tá, a pessoa você pode ter uma hipotonia, né? Ela fica mais soltinha, mas não engole a língua. Não existe o risco. É como a brincadeira que fazem para uma pessoa tentar lamber o próprio cotovelo. Ninguém consegue. Do mesmo jeito que não consegue engolir a língua. Se falar assim, ó, tenta. Não, ninguém vai conseguir. Eu acho que esse é um ponto importante, esse universo de falácias, de histórias que existem, né? Por exemplo, Machado de Assis, o maior escritor da língua portuguesa, todos os tempos da nossa literatura, que era sabidamente portador de epilepsia e era muito constrangido, ele se sentia muito triste, isso é dado biográfico dele, com as crises, sobretudo quando elas aconteciam em público, razão pela qual ele muitas vezes se abstinha de eventos públicos com esse receio, né? E existe uma corrente literária que diz que a célebre frase, né, não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, teria uma intertextualidade aí, autor-obra, dele dizendo que não teve filhos por medo de transmitir a epilepsia. Aí eu lhe pergunto, a epilepsia é uma condição hereditária? Ela, de fato, é transmissível pela genética? É assim, Marcelo, algumas epilepsias são transmissíveis, sabe? Alguns casos de pessoas com epilepsia
tem essa epilepsia como origem genética, mas são poucos os casos, tá? Mas algumas famílias têm uma linhagem de pessoas com epilepsia. Agora, as razões da epilepsia são inúmeras. Como a gente diz, basta ter cérebro para correr um risco. Então, vamos dizer, 30% das pessoas com traumatismo craniano, com sangramento, têm epilepsia, tá? 30% das pessoas com AVC têm epilepsia. Então, o AVC é uma grande causa de epilepsia, né? Acabamos de ler, acabei ontem, que a Sharon Stone tem epilepsia devido a um sangramento no cérebro, né? Isso aconteceu com ela agora, adulta já, uma senhora, né? Enfim, ela não tinha. Então, a qualquer momento, onde a epilepsia acontece mais, o início da epilepsia? Na criança e no idoso, tá? No idoso, quais são os problemas? AVC, queda onde bate a cabeça. Então, a gente fala, eles põem muito queda da própria altura. Escorregou no banheiro, bateu a cabeça, corre um risco, né? Qual outra causa de epilepsia? Então, vamos pegar as crianças agora. Pode ter tido uma origem genética, e você vai perceber na infância. Geralmente, essas epilepsias são bem graves, tá? Essa causa genética pode ser por transmissão parental, ou pode ser o que eles chamam de novo. Então, uma criança pode ter uma mutação num gene que nenhum familiar tem. Ela teve pela primeira vez. Na formação do embrião ocorreu aquela mutação, tá? Então, ela é uma causa genética, mas não hereditária, né? Então, são essas formações epilepsias de novo. Você tem traumas durante o parto, né? Uma pessoa, um parto de fórceps, ou uma criança, uma gestante que não fez o acompanhamento pré-natal, ela teve rubéola, né? Tem várias doenças que a mãe pode ter tido que afetam o embrião. Você tem neurocisticercose, então a solitária, você comeu a carne, você está com a doença, você tem solitária, os ovos da solitária vão para o cérebro, então é o cisticerco, e formam, como não é que a solitária vai desenvolver no cérebro, não desenvolve, mas forma como se fossem uns nódulos, e ali impede a transmissão correta do impulso nervoso. Então é uma barreira, dá uma desorganização naquele lugar, e a pessoa tem uma crise epilética. Então, são diversos motivos, meningite, né, uma doença viral, encefalites. Então, nós temos milhares de causas para epilepsia, né? Então, a hereditariedade, sim, é uma delas, mas nós temos que pensar em causas genéticas também e não hereditárias. Tá? Sim, é claro que nós não estamos nos propondo a fazer diagnósticos à distância, mas para fins de esclarecimento, todo o Brasil, até o mundo sabe, naquela final de Copa do Mundo de 1998, que o Ronaldo, né, o grande jogador da nossa história aí, teria tido uma crise epilética. Com a sua experiência, né, e também para desmistificar ou explicar para as pessoas, né, você acredita que de fato houve uma crise epilética ou talvez foi um meio de justificar o estado de apatia dos jogadores? Olha, ele pode sim ter tido, né? Somente o médico dele poderia dizer, mas um dos fatores que desencadeiam a crise epilética, né, numa pessoa que tem epilepsia, é o estresse, né? Você tem pessoas que começam a ter uma vida profissional absolutamente louca, desregrada, um excesso de trabalho, ficam estressadíssimas. Isso mexe com essa parte neurológica, elas acabam tendo crise. Existem crises epiléticas que são chamadas de KNEP.
Então, na verdade, a pessoa tem uma crise, como se ela tivesse epilepsia mesmo, mas ele é chamada crise não epilética psicogênica. Então, são outros fatores emocionais que desencadeiam essa crise, né? Elas são tratadas também com fármacos anticrise, como as outras, mas, na verdade, elas não têm uma origem neurológica, elas têm uma origem emocional. Então, provavelmente, pode ter acontecido isso também. Ele pode ter tido uma crise sem ter tido epilepsia, né? Não dá para afirmar, tá? Eu também já ouvi muito, mas é difícil você falar sem conhecer exatamente a história. Claro. É importante, eu acho, desmistificar. E nessa linha de todas as desmistificações, eu gostaria que você aquilatasse assim, os termos. Né? Porque, de fato, nós temos o hábito de falar o aidético, o diabético, o anêmico, isso pode soar para algumas pessoas como colocar a doença à frente delas. Mas também por uma questão de cultura, tem muita gente que fala sem a maldade, né, no coração, vamos dizer. Agora, quando se fala de terminologia e de vários números, e um alcance grande de pessoas, eu acho sempre importante tomar os cuidados, porque alguém pode se sentir ofendido. E aí eu lhe devolvo a pergunta, a palavra epilético, né, ou o ataque epilético, que são termos que nós costumamos ouvir, são comuns. Eu até, antes de lhe conhecer, falava sem nenhuma maldade, muito pelo contrário, a pessoa epilética, o ataque e tal. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes essa diferença e a importância, né, de usar a terminologia correta até para incluir mais essas pessoas e, de fato, colocá-las enquanto ser humano à frente da condição e da doença que tem. Então, esses termos, as pessoas realmente, Marcelo, falam sem maldade nenhuma, com certeza, às vezes com maldade, mas geralmente sem, até porque é uma terminologia que foi evoluindo, né? Antigamente se falava dessa maneira, e hoje em dia estudos mostraram que quando você rotula ou usa doença para denominar um indivíduo, isso acaba provocando mais preconceito. Então, teve um estudo feito pela Unicamp, onde eles perguntavam, o epilético pode casar? A resposta era não. O epilético pode sair à noite? A resposta era não. E quando eles colocavam a pessoa com epilepsia pode casar? A resposta era sim. Porque, logo, mesmo lendo, falando, é a pessoa com epilepsia. Ela é uma pessoa, né? É a Maria Alice, é o Marcelo, é uma pessoa. Então, você não pensa na doença. Então, é muito importante que use pessoa com epilepsia. E o ataque epilético, parece que a pessoa controla aquilo, né? Não é um ataque. A gente pode ter um ataque de riso, a gente pode ter um ataque de pânico, né? Ele tem uma crise epilética, ele tem um evento da doença que é chamada crise epilética. Então, a pessoa com epilepsia tem crise epilética. Importante que use isso e realmente as pessoas ficam bem chateadas, expostas, tristes quando você usa esses termos, né? Bravas muitas vezes. Outra coisa que nós vemos acontecer muito na sociedade, e isso as pessoas não param para pensar. Muitas vezes eles colocam numa peça de teatro ou num programa de televisão, várias vezes nós tivemos que nos manifestar contra, uma pessoa, no meio da gargalhada, eles começam a imitar uma pessoa tendo uma crise epilética. Gente, pensa se fossem eles que tivessem a doença e se vissem expostos
no meio de um espetáculo, ou no meio, né, do stand-up desses, onde a pessoa fala, daí fulaninha chegou. Gente, a pessoa não tem controle sobre suas crises, é uma doença, né? Você não faz isso com ninguém, é desumano. Então, também é um cuidado que tem que se ter quando se faz um roteiro, quando se faz um show, quando se faz... Né, nós já vimos em show de banda de rock, a pessoa cai, espuma pela boca. Gente, absurdo. Absurdo. Não pode fazer. Eu acho que respeito, ética, valores como esse cabem até no humor, né? Cabem em todos os lugares, e não é uma situação de rir, pelo contrário, eu acho que um espaço, qualquer espaço de mídia, nem que ele seja uma mídia descontraída, é importante educar, é importante aproveitar essa oportunidade de ter várias pessoas ouvendo, e de alguma maneira incluir essas outras pessoas que têm alguma doença, algum problema e que precisam de ajuda da sociedade, né? Que a gente insiste em não ajudar. É uma pena isso na realidade do nosso país. Mas estamos aqui encaminhando para o nosso fim. Certamente é um assunto que não se esgota. O seu conhecimento sobre ele é memorável, a sua humanidade em tratar dessas pessoas, eu acho que é fundamental e lhe distingue enquanto presidente, porque vemos vários presidentes de associações que se preocupam mais com aparecer e com a sua pessoa do que com os demais, e vejo que isso não é o seu caso. Isso é muito bonito, muito me orgulha tê-la aqui. Então, eu peço que faça as suas considerações finais, deixe aqueles recados importantes, tanto os seus quanto da associação, e encerre demonstrando, como você fez desde o começo, de que o grande problema da pessoa com epilepsia, o pior de todos, é o preconceito, é o modo como é tratado pela sociedade, e que nós temos obrigação de desmistificar tudo isso. Muito obrigada, Marcelo. Agradeço muito o convite. Estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar um pouco sobre epilepsia. Com certeza, a pessoa com epilepsia, ou se a gente puder falar, coloquem-se no lugar das pessoas com epilepsia. Pode acontecer com você, pode acontecer com seu filho, pode acontecer com qualquer um de nós, basta ter cérebro. A epilepsia não é uma deficiência, não passa, não pega, não excluam as pessoas com epilepsia, né? Porque elas sofrem muito, realmente é um sofrimento muito grande que se passa. Muitas pessoas mandam mensagens para a gente falando: obrigada, é tão importante saber que existem outras pessoas como eu. Não teve um evento que nós fomos, que nós perguntamos para políticos, para público em geral, para professores: qual de vocês conhece alguém com epilepsia? Todo mundo levanta a mão. Quem de vocês tem alguém na família, algum conhecido com epilepsia? Posso dizer que pelo menos 50% levanta a mão. Então, em 100 pessoas, 2 têm epilepsia. Você que não sabe. Existem milhares de crises diferentes de epilepsia, não é só convulsão. Fique atento, se por acaso seu filho tiver desligamentos que chame atenção, leve para uma avaliação neurológica e lutem pelos seus direitos. Quem tiver epilepsia e estiver nos ouvindo, nos procure, né? Nosso Instagram é abe.epilepsia. Nosso site é www.epilepsiabrasil.org.br. Então, se informem sobre a doença,
E se tiverem dúvida, nos chame, estamos à disposição. Obrigada. Eu é que lhe agradeço. Aqui está no vídeo, esse é o Instagram, não é? abe.epilepsia. Né? É o melhor. Vamos também, repete o site, por favor. É www.epilepsiabrasil.org.br. Aí o site, agora também entrando no vídeo, www.epilepsiabrasil.org.br. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maria Alice, todos os nossos ouvintes, está aí, procurem, informem-se, vejam os seus direitos, que eles são cabíveis e reclamáveis. É muito importante ter isso em mente. Nós temos direitos e temos que buscar os caminhos para que eles sejam efetivados. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Eu me despeço dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, e até a próxima. Até.